Fala galerinha, beleza? Professor Matheus de História aqui com vocês mais uma vez para a resolução de um exercício direto dos estúdios universitários. Eu selecionei para vocês hoje um exercício acerca da Reforma Protestante, um exercício de 2017 da Universidade do Estado de Santa Catarina, exatamente no ano em que nós completamos ali 500 anos da Reforma Protestante. Então, em 2017 nós tivemos muitos exercícios acerca desse tema, eu selecionei um para vocês, bora lá dar uma lida? Vamos lá! Na obra O Queijo e os Vermes, o historiador Carlos Ginzburg conta a história de Domenico Scandella, vulgo Menóquio, um moleiro do norte da Itália que no século XVI foi considerado herege pela Igreja por afirmar que a origem do mundo estava na putrefação. Ao analisar o processo inquisitorial que trata do caso, Ginzburg chama a atenção para as peculiares opiniões de Menóquio sobre os dogmas da Igreja e para suas críticas ao seu poder excessivo. A Igreja chegou a controlar 1/3 das terras cultiváveis da Europa. Para o autor, dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. E aí nós temos o exercício, o comando em si. Com base nas informações e nos estudos sobre a Idade Moderna Europeia, assinale as proposições. Vamos lá então, um exercício sobre a Reforma Protestante e ele faz ali um paralelo com a obra do historiador Carlos Ginzburg, onde ele escreve o seu livro O Queijo e os Vermes. Então, na primeira proposição, nós temos o seguinte: a Reforma Protestante contribuiu para a uniformização das práticas e dos significados religiosos no século XVI. Pessoal, quando a gente fala de Reforma Protestante, está sendo realizada uma crítica à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, diferentemente do que está colocado ali na proposição, nós não temos uma uniformização, nós temos um processo de fragmentação, uma verdadeira cisma da Igreja Católica. Lembrem-se que no século XVI nós temos o surgimento de várias doutrinas e igrejas diferentes, como por exemplo a doutrina luterana de Martinho Lutero, a calvinista de João Calvino e a fundação da Igreja Anglicana na Inglaterra pelo Henrique VIII. Então essa alternativa já está incorreta pela palavra uniformização. Se nós trocássemos a palavra uniformização por fragmentação, aí sim essa alternativa poderia ser considerada correta. Porém, no caso, a 1 nós já descartamos. Vamos para 2? O desenvolvimento da imprensa contribuiu para que pessoas comuns tivessem acesso a informações antes controladas pela Igreja Católica. A imprensa que foi inventada pelo Gutenberg no século XV acabou contribuindo sim, e muito, para que mais pessoas tivessem informações que antes eram restritas apenas à Igreja Católica Apostólica Romana. Pega, por exemplo, o caso do Menóquio, citado no enunciado. O Menóquio era um moleiro. O que é um moleiro? Moleiro é um indivíduo que trabalha num moinho. O Menóquio, um moleiro, teve contato com ideias que antes da invenção da imprensa seria impossível alguém com tal trabalho ter conhecimento. Então essa alternativa mostra-se correta. Lembrem-se disso. A imprensa é uma das principais invenções, senhoras e senhores, da Idade Moderna e ela vai contribuir ali no século XV para a disseminação de conhecimento para grande parte da Europa e posteriormente para grande parte do mundo. Tá? Então a alternativa 2, uma alternativa correta. 3. A venda de indulgências pela Igreja Católica foi um dos motivos que levou o monge Martinho Lutero a escrever as suas 95 teses, criticando vários pontos da doutrina católica. Quando ele diz então acerca da venda de indulgência, a venda do perdão, ele está colocando que a venda da indulgência acabou sendo responsável por ocasionar a Reforma Protestante, sobretudo após as críticas feitas por Martinho Lutero. Alternativa correta. Lembrem-se que o caso estopim da Reforma Protestante falei tudo errado aqui. São as críticas da Igreja Católica, ou as críticas de Lutero, aos excessos cometidos pela Igreja Católica, sobretudo a venda das indulgências, a venda dos perdões. Lembrem-se que foi no dia 31 de outubro de 1517 que Lutero foi lá e publicou as suas 95 teses. Então a alternativa, uma alternativa correta e a gente pode dar continuidade ali no exercício. Alternativa 4. Uma das medidas da Contra-Reforma foi o retorno da Inquisição, que tinha como objetivo reprimir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. Se a Reforma Protestante foram as críticas feitas à Igreja, a Contra-Reforma é naturalmente um movimento de reação da Igreja Católica a essas críticas. E o exercício diz que a Contra-Reforma contribuiu para que houvesse o retorno da Inquisição. Alternativa verdadeira.
A Inquisição foi uma instituição extremamente importante durante o período medieval, atuando contra pessoas consideradas hereges pela Igreja Católica, e ela é mais uma vez ali colocada em prática durante o período da Contra-Reforma, com o objetivo de barrar o avanço dos ideais protestantes. Então, alternativa 4, alternativa também correta, a gente pode dar continuidade e fazer o 5 para encerrar esse exercício. A censura exercida pela Igreja Católica Apostólica Romana foi determinante para a expansão do protestantismo na Itália e na Península Ibérica. Veja bem, ele está falando que a censura acabou sendo responsável pela expansão do protestantismo. Gente, a censura acaba não é tão importante assim. 5. A censura exercida pela Igreja Católica Apostólica Romana foi determinante para a expansão do protestantismo na Itália e na Península Ibérica. Censura não tem como ser responsável pela expansão do protestantismo. O objetivo da censura instituída pela Igreja Católica é exatamente dificultar com que os ideais protestantes se espalhassem pela Europa. Um exemplo, no século XVI, a Igreja Católica vai criar o Index, uma lista de livros proibidos com o objetivo de dificultar a circulação de escritos, como por exemplo do Martinho Lutero e do João Calvino. Então nós temos as alternativas corretas 2, 3 e 4. Se nós formos ver ali nos slides, 2, 3 e 4, alternativa correta, alternativa A. Muito obrigado pela atenção de vocês, me coloco à disposição para qualquer dúvida que tenham, nos vemos na próxima aula, tchau!